É nóis que heróis. Bom, termoquímica, gente. Termoquímica para o Enem. Termoquímica para o Enem é um assunto recorrente, uh, embora acho que no ano passado ou retrasado não tenha caído, mas todo ano cai uma questãozinha, pelo menos, envolvendo termoquímica. E as questões que caem de termoquímica, elas vão girar em torno de algumas situações bem específicas, não tem como inventar muita coisa. Então eu vou fazer um resumo aqui, mas é um resumo, na verdade, um pouco diferente. Por quê? Porque a gente só vai contar mais ou menos como é que as questões caem, já que na hora da resolução a gente vai ver como é que se trabalha em cada uma das situações que eu vou expor para vocês aqui, tá? Uh, Grosso modo, a gente tem 4 tipos de questões que podem aparecer. 4 não, vai, 5. São 5 tipos de questões que envolvem o famoso ΔH. Então, eu vou começar aqui a fazer o resuminho, tá? E aí a gente vai para os exercícios, que eu separei alguns aqui para nós. Peraí, vamos lá. Deixa eu trocar aqui a tela. Então, vamos lá. A termoquímica, ela estuda especificamente o que a gente chama de calor de reação. Então, vamos fazer aqui um rabisco. Termoquímica. A termoquímica é a parte da química que estuda a relação entre reação química e calor. Então, a gente vai falar de calor da reação. Calor de reação. O calor de reação, que a gente se refere na química, ele é conhecido por nós com o termo variação de entalpia, o famoso ΔH. Variação de entalpia. Esse calor de reação, a qual nós vamos chamar de entalpia, ou variação de entalpia, ele é basicamente um calor trocado, né? Porque vamos lembrar que calor é uma troca de energia, mais especificamente energia térmica, né? Ele é trocado entre um sistema, né? O que é o sistema para a gente? O sistema são as reações, né? Reações químicas. Pode ser uma reação de combustão, uma neutralização, qualquer reação, tá? Toda reação, não importa qual seja, ela vai trocar calor com as vizinhanças. Tá? O que a gente chama de vizinhança? Vizinhança é basicamente o ambiente onde a reação está sendo feita. Tá? Então, por exemplo, a gente trabalha muitas situações em que a reação é feita na água. Né? Então, quem é a vizinhança? É a água. Uma reação é feita em ambiente aberto, né? Por exemplo, uma combustão. Então, o ambiente é o ar. Então, a reação troca calor com o ambiente. Quando você se aproxima, por exemplo, de uma fogueira, você sente o calor sendo liberado do ambiente para o ambiente, né? Então, essa vizinhança é o lugar onde a reação está sendo feita. Dentro dessa premissa, a gente tem 2 tipos de processos. Tá? A gente tem os processos que são chamados de exotérmicos, que especificamente o Enem gosta muito, né, dos processos exotérmicos. Por quê? Porque o Enem ama energia. A prova do Enem, ela tem a prova de física, sobretudo, e a de química também, sempre procura abordar o maior número de questões que trabalhem com a temática energia. Por isso que cai muito ΔH. Né? Se você pegar os tópicos da física mesmo, né, por exemplo, energia mecânica, potência, trabalho, termodinâmica, são temas que envolvem energia, então o Enem gosta, são temas recorrentes. Tá? Então, os exotérmicos são as reações, por exemplo, de combustão, que o Enem gosta muito, né? Eu separei algumas questões aqui para a gente trabalhar situações envolvendo combustíveis, tá? E você tem os endotérmicos. Os endotérmicos. Tá? A gente sabe se um sistema é exo ou endotérmico pelo sinal do ΔH. Tá? Então, a coisa funciona assim. Se a reação tem ΔH positivo, portanto, ela é endotérmica, ela vai absorver, ela absorve calor das vizinhanças. Ah, professor, então peraí.
Se uma reação absorve calor das vizinhanças, quer dizer que a vizinhança fica mais fria? Sim, exatamente. A vizinhança fica mais fria. Você tem reações, por exemplo, quer ver um caso muito curioso para vocês entenderem isso legal? Quer ver? Por exemplo, pega lá um sal, vai. Nitrato de potássio. O nitrato é um sal, não é? E ele é bem solúvel. Quando ele vai para a água, ele dissocia. Ele dissocia em potássio e nitrato, ok? Essa reação, ela absorve calor. Ela absorve calor. A gente pode representar o calor como se ele fosse um reagente. Qual a consequência disso, gente? Se você joga o sal na água, você vai ver que a água fica fria. Do nada. Inclusive, se você jogar muito sal na água, você vai ver que a água vai ficando tão fria que o copo chega a ficar suando, como se estivesse gelado mesmo. Porque ela vai roubando o calor daquele ambiente para poder fazer o processo acontecer. Tá? Nesse caso, o que, que acontece do ponto de vista de energia? Né? O nitrato de potássio ele tem uma entalpia. Né? Essa entalpia é o nome que a química dá, né, para a energia que fica armazenada dentro das substâncias. Toda substância tem uma energia interna, vamos dizer assim. Tá? Essa energia interna eu vou chamar de entalpia. Quando uma substância absorve calor, o que acontece? Ela absorve o calor e se transforma em novos produtos. Tá? Os produtos, eles também têm uma entalpia. Tá? Se a reação aconteceu mediante a absorção de calor, é porque a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. Concorda? Você tinha lá uma quantidade de energia no reagente. Para esse reagente virar produto, ele teve que roubar calor. Então, os produtos terão mais energia do que os reagentes. Essa é a característica da reação que tem ΔH positivo. Tá? Se uma reação tem ΔH negativo, ela libera calor para as neighborhoods, as vizinhanças. Pronto. Liberou calor para as vizinhanças. O exemplo que a gente pode dar mais concreto é a queima de um composto qualquer. Então vamos pegar carvão, vai. Vamos queimar carvão. Tá. Mais O2 para formar CO2 gasoso. Tá? Nesse caso, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever o calor do lado do produto. Escrever o calor do lado do produto. Tá bom? Beleza? Nesse caso, o que, que acontece? Os reagentes, eles têm uma entalpia. Tá? E o produto também tem uma entalpia. Produtos. Tranquilo? Nesse caso, quando a reação libera o calor, a entalpia do produto, né, quer dizer, a quantidade de energia interna que está armazenada dentro do produto, ela é menor do que a entalpia dos reagentes. Tá? Por que, que eu chamo a atenção de vocês para essa observação? Porque essas entalpias, elas são dadas no exercício. Essas entalpias aqui, ó. Entalpia do reagente, entalpia do produto. Esses valores, eles são tabelados. Tabelados. Tá? Então, para você calcular o ΔH nesse contexto, o ΔH vai ser calculado a partir da somatória das entalpias de todos os produtos menos a somatória de todas as entalpias dos reagentes. Tá? Essas entalpias, elas são chamadas de entalpias de formação.
entalpias de formação, tá? Beleza? Espera aí que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Olha só, isso aqui é um slide que a gente trabalhou durante o ano na aula, né? Deixei tudo anotadinho aqui para a gente poder lembrar algumas coisas. Essa tabela que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, aqui, ó, é uma tabela de entalpias de substâncias, de algumas substâncias, tá? Essa entalpia é o conteúdo de energia que está armazenado dentro das substâncias. Então, você vê aqui que nós temos substâncias com entalpias positivas, temos substâncias com entalpia zero, e temos substâncias com entalpias negativas, tá? Geralmente, quando o exercício pede para você calcular o ΔH, ele vai te dar essa tabela. Ele vai te dar as informações com as energias de cada substância que está envolvida no processo. O teu trabalho é pegar esses valores e fazer a conta, tá? Aqui nós temos, ó, deixa eu mostrar para vocês um exemplo, que esse aqui foi um exemplo que a gente fez em sala durante o ano. Aqui, ó, eu tenho uma reação de combustão, ó, tá? Queima de butano com oxigênio, formando gás carbônico e água. Queima completa, tá? E aí ele dá na informação do texto o que ele chama de entalpia de formação, que é a energia que está embutida dentro da molécula, tá? Ele deu aqui a entalpia do butano, deu a entalpia do gás carbônico, deu a entalpia da água e a entalpia do oxigênio, tá? Lembrar que as substâncias simples possuem entalpia zero, tá? Aí o que você faz? Na questão ele pede duas coisas, mas a gente vai se atentar ao ΔH. Então, ó, para calcular o ΔH, eu peguei a entalpia de todos os produtos, tá? Eu coloquei F aqui, ó, que é a entalpia de formação dos produtos, tá? Menos a entalpia de formação dos reagentes, tá? E notem com bastante atenção que os valores de entalpia, eles são multiplicados. Por exemplo, ó, esse 393 aqui, ó, ele foi multiplicado por 4, tá vendo? Na conta. E o 286 foi multiplicado por 5. Por que esses valores são multiplicados? Porque a tabela ela vai te fornecer a entalpia, ou seja, a energia que está dentro de 1 mol da substância. Como é uma tabela, né, então ela tem que ser padronizada. Quando você vai expressar a energia de uma substância, você tem que dizer quanto daquela substância que está armazenando aquela energia. Então, por uma questão de padronização, os caras usam o valor da entalpia por mol. Então, por exemplo, 1 mol de CO2 possui entalpia 393, negativa. Só que na reação, eu estou produzindo 4 mols, tá vendo? Então, vocês têm que tomar cuidado na prova. Se o cara te der essa tabela, né, que você precisa usar a tabela para fazer a entalpia, você precisa tomar muito cuidado para verificar se a reação está balanceada. Caso ela não esteja, você balanceie, né, mas é comum eles darem a reação balanceada. E aí você multiplica pelos valores, né? O trabalho aqui, que eu acho chato, é a conta em si, né? É uma conta meio chata, você tem que multiplicar, tem que tomar cuidado com os sinais, tá? Tudo bem? E aí você chega no valor de ΔH. Tá? Esse método para calcular ΔH, gente, é o método mais simples que tem. Ele dá um pouquinho de trabalho por causa das contas, mas ele é o método mais simples. Não é o que o Enem prefere. É até bem raro aparecerem questões onde ele dá a entalpia da substância e pede o ΔH. Tudo bem? Então, a gente costuma dizer que essa é uma das técnicas para calcular o ΔH. Tá? São 3 as técnicas. Essa é a primeira. Tudo bem? Beleza. Se vocês querem tirar print disso aqui? Não, né? Se quiserem tirar print, podem tirar. Tá? É um exercício que a gente fez em sala durante a aula. Bom, aí eu tenho, além dessa técnica, né, para calcular o ΔH, nós ainda temos 2 outras técnicas. Então, deixa eu voltar no meu resumo aqui, eu escrever e depois eu volto no exemplo, tá? A gente vai escrevendo e vai voltando no exemplo. Aqui. Aqui. Pronto. Já voltei aqui na tela. Querem tirar print dessa aqui, ó? Se quiserem, agora é a hora, tá?
A segunda técnica para calcular o ΔH é a lei de Hess. Lei de Hess. Tá? A lei de Hess, ela faz o cálculo do ΔH de um processo a partir da combinação de valores de ΔH de outras reações. Essa o Enem gosta muito. Né? Já apareceram vários anos reações. É uma técnica bem matemática. Né? Ele vai te dar algumas reações e você vai ter que somar essas reações de uma forma conveniente para obter a tua reação desejada. É aquela combinação famosa de reações, tá? Vou mostrar para vocês um exemplo de cálculo pela lei de Hess. Vou voltar aqui no meu rascunheira. Ó, aqui. Olha só a brincadeira aqui da questão, ó. Eu quero calcular o ΔH dessa reação aqui, ó. Então, eu tenho grafite, que vai reagir com hidrogênio, formar C2H4. Essa reação aqui, a gente costuma dizer que ela é a reação global. Tá? Então, o cara fala, olha, o grafite reage com hidrogênio, formando tananã. E aí ele vai te dar algumas reações que aparentemente não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Mas se você olhar com atenção, nessas reações que a gente vai chamar de reações auxiliares, aparecem algumas substâncias que estão na reação global. Então, por exemplo, na reação número 1, a gente tem aqui o eteno, né, perdão, que é um produto da reação global. Tá vendo? Tem o grafite, que é um reagente da global, na reação 2. E na reação 3, aqui, ó, eu tenho o hidrogênio na reação. Então, o que a gente tem que fazer com essas reações? A gente pode multiplicar as reações, dividir as reações por um número qualquer, inverter o que é produto do que é reagente, tudo com o objetivo de somar essas 3 reações e obtermos uma global. É uma manipulação matemática. Literalmente, você vai fazer com a equação, eu não sei se vocês já vão lembrar da matemática, quando a gente vai resolver, por exemplo, um sistema de equação, você pode pegar uma equação e subtrair da outra, pode multiplicar uma equação e depois somar com a outra, você pode fazer uma série de manipulações, não pode? A ideia da lei de Hess é mais ou menos a mesma. Você vai tratar uma equação química, né, como se fosse uma equação matemática. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, olha só o que a gente fez. Deixa eu mostrar aqui no outro slide. Espera aí. Aqui, ó. Vamos ler juntos aqui que vamos acompanhando. Ó. Eu destaquei aqui nas 3 equações as 3 substâncias que me interessam, que tem que aparecer na global. Elas têm que aparecer na global, ok? As outras substâncias, de alguma maneira, elas vão ser canceladas na hora que você fizer a soma das equações, né? Então, você tem que trabalhar em que sentido? Para você manipular essas reações de uma tal forma que na hora que você some as reações, você obtenha a tua reação global. Então, o que eu fiz na resolução? Por exemplo, o grafite, ele aparece do lado do reagente, tá vendo? Só que ele aparece com 2 mols. Então, eu peguei a equação que aparece o grafite aqui, ó, e multipliquei por 2. Então, ó, eu peguei a equação inteira e multipliquei por 2. Tá vendo? Ó? Só que tem um detalhe. Toda vez que você multiplica a equação por um dado número, o teu ΔH também tem que ser multiplicado. Faz sentido, né? Por exemplo, se para
reagir 1 mol de grafite, o ΔH é esse aqui. Se eu for reagir 2 mols de grafite, ó, o ΔH vai ser o dobro dele, ó. Tá vendo? O dobro dele. Então, você já sabe que a primeira equação tem que ser dobrada, então você já guarda esse valor aqui. Guarda ele aqui. Aí, na segunda equação, ou melhor, na equação 3, né, eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio, ele deve aparecer no reagente também, só que com 2 mols. Percebem? Na global. Então, eu peguei a equação que tem o hidrogênio, que me interessa, e multipliquei ela por 2. Então, ó, 2H2. Nota que na equação original, aqui tinha meio mol, tá vendo? Ó? Meio mol. Então, 2H2 mais 1 mol, que eu multipliquei por 2, tá? Formando água. Aqui, ó, olha, Danilo descobriu um erro dele mesmo. Danilo descobriu um erro dele mesmo, ó. Tá, faltam 2 aqui. Tá bom? Aí eu multipliquei por 2 aqui, ó. E o ΔH ficou multiplicado por 2. Tá. A primeira equação foi a equação que nós tivemos que inverter. A gente fala que inverte a equação aqui, ó. Inverte. O que significa inverter a equação? Tudo que for produto, aqui, ó, tá vendo? Vira reagente. E tudo que for reagente, vira produto. Por que às vezes eu tenho que inverter a equação? A gente tem que inverter a equação, gente, porque muitas vezes a substância que te interessa, ela está no reagente e você quer que ela esteja no produto, que é o que está acontecendo nesse caso, né? O cara me deu uma equação auxiliar aqui, ó, a equação 1, ele me deu essa equação com a substância que eu quero do lado do reagente. Eu tenho que fazer ela virar produto. Então, eu inverto a equação. Nesse caso, o que eu fiz? Eu inverti a equação. Está aqui, ó. Olha o que eu vou fazer com o sinal do ΔH. Eu vou trocar o sinal dele. Tá vendo? Ó? Eu vou trocar o sinal dele. Quando você põe um menos do lado aqui, está dizendo, ó, troca o sinal dele. Então, ó, na hora de montar a soma das equações, o que eu fiz? Ó? Eu cancelo o CO2, que está do lado do produto aqui, ó, com o CO2 daqui. Você cancela as duas águas daqui com as duas águas daqui. Cancela os 3 oxigênios que eu tenho aqui, ó. Vê se vocês enxergam aqui, ó, 3 oxigênios do lado do reagente, tá? Com os 3 oxigênios aqui. E montei a global, tá vendo? Ó? Olha ela aqui. Quando a gente monta a global e deu certo, fala, bom, opa, deu certo. Significa que você vai então, agora pegar esses ΔHs que você já manipulou e vai somar. Então, ó, o ΔH da global, ó, ele é 2 vezes o ΔH da reação 2, que você teve que dobrar, mais 2 vezes o ΔH da reação 3, que você também dobrou, mais o ΔH da reação 1 com o sinal trocado. O ΔH da reação 1 com o sinal trocado. E aí fiz a conta, ó. Menos 786, que é 2 vezes esse valor aqui, ó. Menos 571, que seriam 2 vezes esse ΔH aqui, ó. Tá? E mais 1409,5. Tá? Como o sinal era negativo aqui, ó. Tá vendo? Da primeira equação. O sinal era negativo, aqui ele virou positivo. Tá? Então, a sacada da lei de Hess é você tomar as decisões certas aqui, ó. Por quê? Porque tudo que você fizer com a equação, você vai fazer com o ΔH. Tá bom? Geralmente o Enem gosta desse tipo de questão. Quantas equações ele pode te dar, professor? Ele pode dar 2 auxiliares e pedir a global. Ele pode dar 3 auxiliares e pedir a global. Enfim, vai depender do tipo de questão, da dificuldade da questão. Mas, no geral, a aplicação de lei de Hess ela é assim. Tá? Beleza? Se eu tivesse que apostar numa das formas, eu apostaria nessa, que é a que mais costuma cair. Tudo bem? Beleza? Deram uma lembradinha nisso. Esse é um assunto que geralmente a gente tem um certo domínio, né? Como eu falei para vocês, o problema mais é a conta. São as contas. E aí a gente vai para o terceiro
método. O terceiro método. Vamos voltar aqui para fazer um rascunho. Aqui. O terceiro método. O terceiro método é o cálculo do ΔH a partir das energias de ligação. Esse é o método que menos aparece. E esse método ele dá uma certa confusãozinha na cabeça dos alunos. Tá? Quando a gente trabalha com energia de ligação, a gente precisa entender que ligação tem tudo a ver com energia. Né? Então, toda vez que uma ligação se rompe ou se forma, tanto faz, né? Romper ou formar, vai ter troca de energia com o meio ambiente. Vai ter troca de energia com o meio ambiente. Porque a ligação ela é um evento que estabiliza os átomos. Então, quando os átomos estão ligados, eles estão estáveis. Quando os átomos estão separados, eles estão instáveis. Então, numa reação química, o que você tem grosso modo? Você tem reagente virando produto. Tá. Só que já dizia o nosso querido Lavoisier, né? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O próprio modelo de Dalton, que a gente estudou lá no começo da revisão, falava que numa reação química, os átomos apenas se recombinam. Os átomos se recombinam. Agora pensa um pouco, peraí. Se os átomos se recombinam, significa que em algum momento eles têm que se separar para depois se recombinar. É lógico a gente pensar dessa maneira. Né? A reação não acontece num passe de mágica. Né? Primeiro os átomos se separam, todos ficam soltos, e aí eles vão se recombinar para formar as novas substâncias. Então, essa observação é importante por quê? Porque toda vez que um reagente vira produto, dois eventos vão ocorrer. Qual é o primeiro evento? Nos reagentes, nós teremos ligações quebradas. Vou escrever aqui embaixo, peraí. Nos reagentes, nós teremos ligações quebradas. Certo? Para que os átomos possam se separar. Aí esses átomos que estão separados vão se recombinar. Quando eles se recombinarem, nós teremos o produto. Então, para formar o produto, você tem que ter ligações formadas. Certo? Tá, e daí? E daí que é o seguinte, para que as ligações sejam quebradas, a reação precisará absorver calor da vizinhança. Né? Porque quebrar a ligação dá trabalho. Você vai soltar os átomos que querem ficar juntos. Então, todas as ligações quebradas, elas precisam necessariamente de absorção de energia. Energia. Tá? Quanto de energia ela vai absorver, professor? Aí depende. Depende do valor da energia da ligação. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo. Tá? Aí, os reagentes vão se recombinar para formar o produto. No produto, a energia é liberada. Tá? Então, para separar, absorve, para romper, libera. Mas, professor, peraí. A reação ela vai ser endo ou exo? É aí que entra o cálculo do ΔH. Por quê? O que você vai fazer? Para você calcular o ΔH,
você vai fazer a seguinte conta. Você vai pegar a energia de todas as ligações que foram rompidas. Seja lá quantas ligações forem quebradas, você vai somar todos esses valores, tá? Depois você vai pegar a energia das ligações formadas. Tudo bem? Acontece o seguinte, galera. As ligações rompidas fazem com que a energia seja absorvida. A energia das ligações formadas, ela é liberada, certo? Como ela é uma energia liberada, você tem que fazer uma conta de menos. Então, ó, essa energia aqui entra e a do lado aqui sai. Então, você põe um menos aqui. Tá? Essa é a maneira de calcular o ΔH. Para quem gosta de formulinhas mais simples, o que você pode pensar na tua cabeça? Você pode pensar o seguinte, nesse caso eu vou calcular o ΔH pegando a energia das ligações dos reagentes, que são as ligações que serão rompidas. Você vai pegar toda essa energia, somar e subtrair da energia das ligações dos produtos. Tá? Entalpia de reagente menos de produto. O que vocês precisam tomar muito cuidado para não cometer erro na prova? Se você olhar para essa fórmula aqui, ó, energia de ligação do reagente menos energia de ligação do produto. Olha bem para essa fórmula. E olha para essa aqui, ó. Olha para essa aqui, ó. Produto menos reagente. Percebe? Aqui você calcula o ΔH por produto menos reagente. Aqui você calcula o ΔH como reagente menos produto. Toma cuidado com isso. Tá? Quando é que você tem que usar cada uma delas? Você vai usar reagente menos, você vai usar produto menos reagente se o exercício te der a entalpia de formação. Você tem que tomar muito cuidado com os dados que ele vai te dar. Considere a tabela abaixo que apresenta as seguintes entalpias de formação. Se ele te der as entalpias de formação, você vai fazer produto menos reagente. Tá bom, matou. Agora, o cara vai falar assim, considere a seguinte tabela com as energias de ligação. Se a tabela te fornecer energia de ligação, você vai fazer reagente menos produto. Tá? O maior erro aqui, quando acontece, né, o erro, é o aluno olhar para esse caso aqui, ó, e tratar esse caso como se fosse o caso 1. Porque o caso 1 é o mais famoso. Tá? Como esse caso não aparece muito, muitas vezes o aluno acaba esquecendo disso. Tá? O Enem não tem tradição de cobrar isso porque o exercício sempre dá mais trabalho. Tá? Então, eu tenho ΔH por entalpia de formação, eu tenho ΔH por lei de Hess, e eu tenho ΔH por entalpia de ligação, ou energia de ligação. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um caso para trabalhar com energia de ligação. Aqui. Ó, não. Aqui. Ó, aqui é uma tabela, que é um probleminha bem padrão para vocês entenderem a coisa. Ó. Olha uma diferença significativa. Se você olhar nessa tabela aqui, ó, você tem a energia de ligações. Ó. Energia de ligação carbono-carbono, simples. Aqui nessa tabela, ele está dando ela em quilocalorias e também está dando em quilojoules, tá? Tanto faz. Percebe que ele dá por mol também, ó. Tá? Só que se você atentar aqui,
ele não coloca sinal positivo ou negativo nessa tabela. Por que ele não coloca sinal positivo ou negativo? Porque a ligação ela pode ser quebrada ou formada. Ele te dá o módulo da energia. Então, por exemplo, se eu tiver que quebrar uma ligação carbono-carbono, você vai usar essa energia positiva. Se a ligação carbono-carbono estiver sendo formada, você vai usar o mesmo valor, só que daí com sinal negativo. Então, essa parte aqui é meio delicada. Não é que nem na outra que você pega o valor e substitui, porque ele já vem com o sinal. Né? Se vocês lembrarem da outra tabela aqui, ó, aqui o cara já vem com o sinal, tá vendo? Ó? O teu trabalho aqui é pegar o valor e substituir na fórmula. Aqui não. Nesse caso aqui, ó, você vai decidir se o valor é positivo ou negativo, tá? Por exemplo, aqui eu tenho essa reação, ó. Metano vai reagir com O2, formando CO2 mais água, tá? Aí ele me dá a energia das ligações, né? E pede para eu calcular o ΔH, ok? Então, olha como é que eu vou fazer, gente. Olha só o que eu fiz, ó. A primeira coisa que eu fiz foi desenhar a reação todinha na minha frente. Por que eu desenhei a reação? Porque ao desenhar a reação, com as estruturas, eu sei que ligação eu vou quebrar, que ligação eu vou formar. Então, veja bem, ó. Veja bem. O metano, ele tem 4 ligações CH, tá vendo? Ó? Como essas ligações elas são de reagente, elas terão que ser quebradas. Então, eu peguei 4 vezes a energia de ligação CH. 4 vezes a energia de ligação CH. Cadê a energia de ligação CH? Deixa eu achar. Ela aqui, ó. Ó. Eu peguei esse valor e multipliquei por 4. Tá? Aqui eu estou trabalhando com caloria, tá? O exercício pode te dar em caloria ou joule, tanto faz. Tá. Aí, o metano, ele vai reagir com 2O2. 2O2. Essas ligações precisam ser quebradas. Então, eu vou pegar 2 vezes a ligação O dupla O, que está aqui, ó. Aqui, tá? 2 vezes esse valor aqui. Notem que na hora de eu fazer a conta, eu botei positivo para esse valor e positivo para esse aqui. Tá certo? Porque essa energia, ela está sendo absorvida. Ela está sendo absorvida. Aí, esses átomos vão se separar. Quando esses átomos se separam, o que eu tenho? Agora, a formação das novas ligações. A formação das novas ligações. Nota aqui, ó, eu peguei a molécula de CO2, ela vai se formar. Então, eu vou ter que formar uma ligação C dupla O e outra ligação C dupla O. Então, eu peguei lá a ligação C dupla O e multipliquei por 2. Eu multipliquei por 2. Tá certo? E aí, na hora de formar água, como a gente formou 2 moléculas de água, então eu formei uma ligação, 2, 3 e 4. Percebe como é importante você desenhar para enxergar as ligações sendo quebradas e formadas? Por isso que dá mais trabalho. Esse caso é o caso mais chato. Tá? Aí, então, o que eu peguei? Ó, 4 vezes a ligação HO, com um sinal negativo. Veja, com um sinal negativo. Tá? A ligação OH está aqui, ó. Rain. Tá? Colocou os valores, faz a conta, acabou a questão. Matou aqui. Não tem choro nem vela. Tá? O único problema que tem que tomar cuidado, que eu vejo, é assim: esquecer que é reagente menos produto, né? Aqui, ó, reagente menos produto, tá? E tomar cuidado para não esquecer que nos produtos o ΔH é negativo. Tá? Então já vem com menos justamente por causa disso. E os reagentes positivos. Tá? Não esquecer isso. Tudo bem? Beleza? Vamos começar a fazer umas questões aqui?
para a gente ver o que acontece. Deixa eu trocar. Opa, peraí. Acho que aqui. Pronto. Tá aí. Então vamos lá. Vamos trocar aqui. Pronto. Pronto. Já vamos começar logo com uma lei de Hess na criança, vai. Aqui. Ele conta lá uma história. O ferro é encontrado na natureza na forma dos seus minérios, tais como hematita, que é o alfa Fe2O3, magnetita, que é o Fe3O4, e a wustita, FeO. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão dos minérios de ferro em alto forno, em condições adequadas. Uma das etapas desse processo é a formação de monóxido de carbono, que é o CO, né? O CO é utilizado para reduzir o ferro, conforme a reação. Então, ele deu aqui, ó, FeO mais CO, dando ferro mais CO2. Tá. Considere as seguintes equações termoquímicas. Então, essa equação que ele me deu é a global. É a global. As equações que ele me deu aqui embaixo, ó, elas são auxiliares, do jeito que elas estão aqui, ó, tá? Então, ó, esse ΔH aqui é para 1 mol de Fe2O3, aqui. Esse ΔH é para 1 mol de CO2, que ele está usando aqui, ó. E esse ΔH é também para 1 mol de CO2. Aqui. Beleza? Ele quer saber qual é o valor mais próximo do ΔH, em kJ por mol, do FeO para a reação indicada. Então, ele quer o ΔH dessa reação. Então, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar obter essa equação a partir das auxiliares. Tá? Beleza? Bom, vamos tentar fazer, né? Porque não tem muito que... Aqui tem que ir tentando fazer. Por exemplo, vamos começar olhando que substâncias eu tenho e onde elas devem aparecer, né? Por exemplo, o FeO, ele é reagente. Ele é reagente. Tá? Aí eu vou procurar nas minhas equações onde eu tenho FeO. Onde que eu tenho FeO? Eu tenho FeO, gente, deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó, que daí fica mais fácil da gente olhar. Ó, a única reação que eu tenho FeO, se me corrija se eu estiver errado, é a 2. É a 2. Certo? Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Como eu tenho que fazer aparecer um FeO, eu vou pegar essa reação aqui, ó, e vou dividir ela por 3. Seja o que Deus quiser. Eu vou dividir ela por 3. Então, a primeira equação que eu vou usar é essa do meio aqui, ó. Tá? Eu vou copiá-la e vou dividir a equação por 3. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vou fazer aqui em cima. Acho que mais... Deixa eu ver onde que fica. Não, vou fazer aqui embaixo mesmo, que tem mais espaço. Então, vai ficar assim, ó. FeO, sólido, mais 1/3 de CO2, gasoso, dando 1/3 de Fe3O4, sólido, mais 1/3 de CO2. 1/3 de CO, perdão, né? CO, gasoso. Tá. E aí, você já faz o seguinte, por precaução, né? Você já põe aqui o valor modificado, né? Como você teve que dividir a equação inteira por 3, o teu ΔH agora, ele passa a ser menos 36 dividido por 3, que dá 12 quilojoules. Deixa aí. Beleza? Tranquilo. Tá. O que mais que a gente pode fazer? Outra coisa que eu posso fazer é olhar para a equação e procurar o ferro, né?
Porque eu tenho ferro só na equação 1, tá vendo aqui, ó? Só na equação 1. Espera aí que estão me chamando aqui. Divide por 3, sendo ΔH do CO2. É que, na verdade, esse ΔH, ele não é do CO2. Ele é o ΔH da reação. Ele só colocou ali é que o ΔH foi obtido quando eu usei 1 mol de CO2. Mas não é que esse ΔH seja do CO2. Ele é o ΔH do processo inteiro. Tá? Ele é o ΔH do processo inteiro. Tá? Ele não é o ΔH da molécula. Então, eu vou tentar, deixa eu ver. A gente pode tentar pegar essa primeira equação aqui, ó, e tentar dividi-la por 2. O que vocês acham? Por que eu gostaria de dividi-la por 2? Porque na hora que eu dividir por 2, o ferro vai sair um só aqui, ó. O ferro vai sair um só. Então, eu vou pegar... Aqui. Eu vou pegar meio de Fe2O3 sólido, mais 3 sobre 2. É 3 sobre 2? Deixa eu ver. 3 sobre 2 de CO. CO. Dando um ferro. Ferro. Mais 3 sobre 2 de CO2. CO2. Opa. CO2. Perdão. Pardon, gente. 3 sobre 2 de CO2. Tá, dividimos ela por 2. 3 sobre 2. Deixa eu só ver se eu não fiz cagadinha, tá? Eu tenho que olhar aqui, porque você sabe que eu estou cheio de rasconta. Então, o ΔH, ele vai ser a primeira dividido por 2. Então, é menos 25 dividido por 2, que dá menos 12,5 quilojoules. Tá aqui. Beleza. Agora, acho que só sobrou a última, né? Sobrou a última, que é a última equação. O que a gente vai fazer com a última? Vamos ver. Bom, eu tenho que cancelar algumas coisas, né? Se vocês observarem na equação global, não deve aparecer nem Fe2O3 e nem Fe3O4, certo? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver, o CO2 ele tem que aparecer um aqui. Aqui tem 1,5. Eu vou dividir, deixa eu ver se eu consigo dividir por quanto. Eu vou dividi-la por 2, será? Se eu dividir por 2, fica 1 aqui embaixo, meio, mas aí eu vou somar ali, né? Peraí, que acho que eu fiz uma... Esqueci. Ah, tem um CO2 aqui. Aqui eu esqueci, ó. Peraí, eu acho que eu fiz uma coisa errada. Ah, não, tá certo. A equação 2, ela tá manipulada aqui, tá certa, que foi a primeira, que eu dividi por 3. A primeira eu dividi por 2. A terceira, deixa eu ver, ó, tá vendo como é foda? Divide por 2, será? Eu tenho que cancelar isso aqui, ó. Eu tenho que cancelar isso e tenho que cancelar isso aqui. Eu acho que eu posso fazer o seguinte, eu acho que eu nem preciso mexer com a outra. Eu acho que tem equação demais aqui para mim. Eu acho que tem equação demais. Se eu pegar só a primeira... Essa, não vai dar. Porque ó, nessa equação aqui, eu tenho Fe3O4. Para eu cancelar o Fe3O4 desta com esta, vai ter um Fe2O3 que vai estar aqui. Não vai ter jeito, eu vou ter que mexer com ela mesmo. Tá, só preciso ver o que eu vou fazer com ela. Deixa eu pensar. Dividir aqui. Fe2O3. Eu vou dividir por 6. Será que eu divido por 6? Vou tentar dividir isso aqui por 6. Será que dá? Vamos ver. Vamos dividir por 6.
Se eu dividir a equação de baixo, essa daqui, ó, eu vou tentar dividir ela por 6, tá? Não sei se vai dar. Vai ficar 2/6 de Fe3O4, que dá 1/3. Vê se você vai concordando aí. O4. Aqui. Aí mais. Vou dividir o CO2 por 6, vai dar 1/6 de CO2, né? Aqui. Dando. O 3Fe2O3 dividido por 6 vai dar meio. Meio de Fe2O3. Aqui. Mais 1/6 de CO. De CO gasoso. Aqui. E aí o ΔH, ele vai ser o 47, só que dividido por 6. Que dá 7,8 aproximadamente. Não, negativo não. Pose, né? Pose. 7,8 kJ. Olha o trabalho que deu, né? Agora, o que a gente tem que fazer, na verdade? A gente tem que ver se as mudanças que eu propus dão resultado, foram corretas. Como que a gente verifica? Você vai somar as equações. Se a soma der a equação global, tá tudo certo. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que dá para a gente cancelar. Eu tenho meio Fe2O3 aqui. E aqui eu tenho meio Fe2O3. Então, já cancelei isso aqui. Eu tenho 1/3 de Fe3O4 do lado do reagente, né, na equação de baixo. E aqui eu tenho 1/3 do Fe3O4. Foi. Tá aí. Agora, eu preciso ver se essa coisa vai bater aqui, ó. Eu tenho... deixa eu ver. Eu tenho... Desse lado aqui, eu tenho 1/3 de CO2 mais 1/6. Do outro lado, eu tenho 3 meios. 3 meios só, né? É isso? 3 meios, acho que é isso. Então, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 1/3, que é esse aqui, ó, mais 1/6. Isso aqui é o que eu vou dar de CO2 do lado do reagente. Isso aqui dá 18. 3, 6, 6 mais 9. É isso? 9. Dá meio. Dá meio mol de CO2. Isso aqui, ó, 1/3 mais 1/6. Confere para mim se eu não estou fazendo conta errada, tá? Ó, eu peguei 1/3 de CO2 mais 1/6 de CO2. Tá? Deu meio de O2. Do lado do reagente. Do lado do produto, você tem 1,5. Então, eu vou cortar o CO2, esse meio mol aqui, ó, com esse 1,5, e vai sobrar um só. Sobra um só. Tá? E a mesma coisa com o CO. Aqui eu tenho 1,5, ó. Tá? Do outro lado eu tenho meio, ó. Se eu juntar esse CO aqui com esse aqui, dá meio. Então eu vou cortar este cara aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor. Eu vou cortar 1,5 com meio, ó. E aí sobrou o que eu quero. O que sobrou no final das contas? Sobrou FeO mais CO, que o único CO que sobrou foi esse toquinho aqui, ó. Tá? Vai formar ferro mais CO2. Tá? Somei, deu tudo certo, é só somar os ΔHs. Então fica 7,8, né? Menos 12, menos 12,5. Dá menos 16,7, aproximadamente 17, né?
ele está falando aproximado ali, então aproximadamente menos 17 é o ΔH. Se não tiver conta errada, tá tudo certo. Tá? Viu como é trabalhoso? Ele foi muito maldoso nessa questão, né? Porque ele deu umas equações muito chatas. Né? Geralmente, quando a gente vai fazer exercício da apostila, a gente está acostumado a multiplicar por 2, multiplicar por 3, dividir é uma coisa mais rara. Dividir por 6, mais raro ainda. Tá? Então, muitas vezes, o que vai dificultar, na verdade, não é o processo em si, é o que você tem que fazer com a equação. Tá? Tudo bem? Tá aí, então, a questãozinha número 4 para a gente fazer. Vamos para a próxima. Deixa eu ver qual que é a próxima aqui. Aqui uma questão de interpretação de texto, gente. Uma questão de interpretação de texto. Tá? Pode acontecer desse ano, né? A questão em si envolveu uma outra situação que não seja necessariamente um cálculo. Né? Então, aqui ele fala o seguinte: o aquecimento de um material por irradiação de microondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo da molécula. Um importante atributo do aquecimento por microondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo, ou seja, pode aquecer mais ou menos. Né? Você joga o micro-ondas, a coisa aquece mais ou ela aquece menos, dependendo do material que você tem ali. O aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. Aí você já começa a olhar para isso e fala, cacete, como assim? O que ele está falando? Calma, calma. Eu não sei o que é constante dielétrica, eu não sei o que é relaxação. Tudo bem, não perde o controle. Continua indo. O gráfico mostra a taxa de aquecimento. Taxa. O que significa taxa? Ah, professor, taxa de juros? Não, não. Taxa significa rapidez. A taxa é uma coisa que evolui com o tempo. É uma coisa que evolui com o tempo. Então, a taxa é uma velocidade. O quão rápido uma coisa faz uma determinada coisa. Né? Então, você pode calcular a taxa de deslocamento, que é a velocidade média de um corpo. Lá na cinética, né, você pode calcular a taxa da reação, a velocidade da reação. E aqui ele está calculando, ele está mostrando um gráfico de quem aquece em função do tempo. Então, o que a gente olha no gráfico e percebe? Ó, vamos dar um bizu aqui. Ele coloca água, ele coloca metanol, ele coloca etanol, propanol e N-hexano. Tá, vamos pegar uma curva aqui para a gente olhar, vai. Vamos lá. Vamos pegar essa curva aqui da água. Essa aqui é a curva da água, né? Ó, curva da água. O que a gente percebe? A água, ela varia a temperatura dela em função do tempo. Tá vendo? Tá vendo essa inclinação da reta? Isso aqui é um cateto oposto, ó. Vê se você concorda comigo. Pensa assim, ó. Isso aqui é um cateto oposto, ó. Esse cateto oposto é a variação de temperatura da água. O cateto adjacente é a variação de tempo, não é mesmo? Então, se eu pegar Δθ por ΔT, eu tenho a taxa de aquecimento da água. Percebe? Todos os outros têm taxas de aquecimento. Todos os outros têm taxas de aquecimento. Tá? O único que não aquece é esse maluco aqui, ó. Tá vendo esse maluco? Que é o hexano. Ele não aquece. Beleza? Ah, porque a temperatura dele é praticamente constante, ó, durante o tempo. Tá? Pergunta. Qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próxima de zero? Ou seja, qual solvente não aquece? Essa era a pergunta do exercício. Qual solvente não aquece? O solvente que não aquece é o hexano. É o hexano.
É uma questão difícil, não é uma questão tão simples, que depende de interpretação de texto, né? O Enem tem dessas. Sempre tem ali uma, duas questõezinhas que você vai fazer por interpretação de texto, tá? Deixa eu só fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o exercício em si. Alguém poderia me tentar imaginar ou escrever aí no chat por que o hexano não aquece no micro-ondas? O que será que ele tem que faz ele não aquecer no micro-ondas? Eu vou dar uma dica, tá? A resposta está no enunciado. Por que o hexano não aquece? Resposta no enunciado. Vieram duas respostas aqui. 3. Na verdade, não é porque a cadeia é longa. Não é porque a cadeia é longa. O problema é que ele fala aqui, ó, nesta parte aqui, ó. Ele fala aqui, o aquecimento com micro-ondas ocorre por causa da interação eletromagnética com o dipolo da molécula. Com o dipolo. Ou seja, a molécula precisa ser polar. Polar. Então, ó, as substâncias que têm OH, água, metanol, etanol, propanol, todos têm OH, tá vendo? Ó, na estrutura. São substâncias polares. O hexano é hidrocarboneto. Então ele acaba não aquecendo. Vocês já repararam que quando você... Eu não sei se vocês repararam isso, mas se você pegar um copo de plástico e botar no micro-ondas, ele não esquenta. Vidro no micro-ondas, sozinho, não esquenta. Claro que se você colocar uma comida ou água dentro do vidro, ele vai esquentar, mas é por condução de calor. Percebe? Então, por causa da baixa polaridade, o solvente não esquenta. Tá aí uma outra pergunta que ele podia fazer. Percebe? É uma outra pergunta, que não tem nada a ver com termoquímica. Mas tem que ficar muito atento nos denunciados, tá? O Enem, gente, ele não costuma dar informação de graça. Então, às vezes, a gente está com pressa, está lendo e perde o fio da meada, tá? Então, vocês devem fazer isso, acredito que fazem, mas vai a dica de qualquer forma. Grifa palavras importantes. Então, por exemplo, ó, quando ele fala o aquecimento ocorre por causa de interação de micro-ondas com o dipolo, então quer dizer, tem que ser polar para aquecer. Se não for polar, não consegue aquecer. Tudo bem? Beleza. Tá aí, então, a questão número 5. Vamos fazer outra. Outra. 2 e 18. O Enem gosta muito, muito, muito de montar questões em que você, de alguma maneira, compare os combustíveis. Então, comparação de álcool com gasolina, né, comparação de diesel com álcool, enfim. E essas comparações, elas podem ser feitas de várias maneiras. Então, ele pode te perguntar assim, qual combustível libera mais calor por mol? Qual combustível libera mais calor por grama? Qual combustível libera mais CO2 por mol? Vários tipos de comparações, né? Na aula de termoquímica do curso, a gente fez uma porrada de exercícios, tá? Eu sei que vocês estão cheios de coisas para revisar, ainda mais essa semana que tá uma puta correria para vocês, mas na semana que vem, se você tiver tempo, dá uma olhada nessa aula de novo, tá? Dá uma aula de novo. Dá uma olhada, por quê? Porque tem alguns exercícios ali que são muito importantes, tá? Beleza, acabei de ver teu recado aqui. Sem estresse, depois você olha lá, tá? Fica de boa. Vai com Deus, tá? Beijo. Então, ó, vamos dar uma lida nessa questão aqui. Ele fala assim, ó. O carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. Tudo encheção de linguiça. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora de abastecer, tem sempre a dúvida, álcool ou gasolina? Bom, hoje em dia, nem álcool nem gasolina, né? Fica em casa, porque a gasolina está quase o preço de um prato feito no restaurante, né? Tá quase o preço de 1 quilo de carne. Meu Deus do céu. Tá feio o negócio, né, gente? Fui parar no posto agora, meu, que é isso, gente? Que absurdo. Mano, tá um absurdo a gasolina. Não dá, não tem condição, né? Mano do céu, tá assustador o negócio. Álcool, gasolina, tá tudo muito caro.
Bem na minha hora de ser adulto. Calma, 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 calma. Isso aí vai melhorar. Quer dizer, vamos ver o que vai acontecer ano que vem, né? Vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Dependendo do que acontecer ano que vem, meu, vixe Maria, vai ser que nem na Venezuela, vai ter saque por gasolina. Vocês assistiram um filme chamado Mad Max? O filme Mad Max é uma distopia, né? É bem antigo esse filme. Deve ter feito uma regravação agora. E é tipo assim, o mundo entrou em apocalipse, e aí você tem pessoas que são povos, né? Povos. E os caras se matam por causa de gasolina, cara. Gasolina e água. O povo tá abastecendo na Argentina, né? Bom, bom, eu vou. Ai, que droga, deixa eu ficar quieto, mas eu não consigo ficar quieto. Eu vou botar uma camiseta e vou começar a sair na rua. Eu já sabia, né? Bom, deixa pra lá, esse detalhe. Aí ele fala o seguinte, ó. Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina no percurso de volta, aliás, 40 litros de gasolina e na volta etanol. Então, 40 de gasolina na ida, 40 de etanol na volta. Foi considerado o mesmo consumo de energia. Então, a energia que ele gastou para ir é igual à energia que ele gastou para voltar. Muito bem. O quadro resume os dados dos combustíveis. Então, veja, densidade. Densidade. 0,8 para o álcool, 0,7 para a gasolina. Calor de combustão. Veja que os calores estão negativos. Isso aqui, gente, é o ΔH da reação. Só que o ΔH, presta muita atenção, ele está para 1 grama de combustível. Para 1 grama. Então, quando você queima 1 grama de álcool, você libera 6 quilocalorias. Tudo bem? Quando você queima 1 grama de gasolina, você libera 10 calorias. Tá? Quilocalorias. Muito bem. A pergunta dele é a seguinte: o volume de etanol em litros consumido no percurso de volta é mais próximo. Peraí, tem uma coisa estranha nessa pergunta aqui. O volume de etanol em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de. Acho que é isso mesmo. Tá, vamos lá. Ele consumiu na ida. Vamos lá, ida. 40 litros de gasolina. Tá. Para ele consumir esses 40 litros de gasolina, o que eu vou fazer primeiro? Calcular a energia que ele gastou para ir. Porque ele fala no texto, gente, isso aqui, ó, que eu acho que é a frase mais importante. Ele fala aqui, ó. Deixa eu achar, peraí. Capacidade. Aqui, ó. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto na ida quanto na volta. Então, qual é a minha estratégia? Eu vou calcular quanto ele gastou de energia para ir. Então, a primeira conta que eu vou fazer. 1 ml de gasolina tem a massa de 0,8 gramas. Não, 0,7, perdão. 0,7. Se ele gastou 40 litros, ou seja, ele gastou 40 mil ml, ele vai gastar uma massa M. Quem que gosta de fórmula, pode usar a fórmula da densidade aqui, tá? É mais também tranquilo, tá? Então, eu tenho 40 mil vezes 7, né? Que dá 28 mil. 40 mil vezes 0,7, né? Perdão. Dá 28 mil gramas de gasolina. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso, gente, para calcular a energia que a gasolina me despendeu. Me deu, aliás. Então, veja. Para a gasolina, 1 grama de gasolina queimado libera
10 cacau. E 28 mil gramas? Vai liberar uma energia E. Então, E da gasolina vai dar 28, 10 a quarta quilojoules. Quilocalorias, né? Perdão. Quilocalorias. Tá. Então, ele gastou essa energia para ir. Agora, ele vai ter que gastar a mesma energia para voltar. Só que para voltar, ele vai usar álcool. Então, nós vamos ver agora quanto de álcool ele vai gastar. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar essa energia para o álcool, descobrir quanto de massa eu tenho que queimar e passar para volume. Vou voltar no raciocínio que eu fiz aqui. Então, ó, vamos escrever assim. Para o etanol. O que eu sei do etanol? Eu sei que 1 grama de etanol libera de calorias, de energia, 6 cacau. Quantos gramas eu tenho que queimar se eu quiser 28, 10 a quarta? 28 vezes 10 a quarta. Dá 4,7 aproximadamente. 10 a quarta. A quarta gramas. Tá? Multiplica em cruz, tal, isolo M e tal. Essa é a massa que eu gastei. Tá? Beleza. Então, gastei menos massa, né? Ó. A gasolina eu gastei 28, 10 a gasolina eu gastei 28, 10 a 2,8, 10 a quarta. Aqui eu gastei 4,7, 10 a quarta. Tá? O etanol é um pouquinho mais denso que a gasolina. Agora eu vou passar isso para volume. Agora eu uso a densidade. Densidade do etanol. 0,8, né? Então, ó, para 1 ml de etanol, eu tenho uma massa de 0,8. Eu vou colocar 8, 10 a menos 1, né? Eu acho mais fácil. Gramas. Tá? Qual vai ser o volume de etanol para 4,7, 10 a quarta gramas? Deixa eu ver. 4,7 dividido por 0,8. 5,8, 10 a quarta. Tá? O volume dá aproximadamente 5,8, 10 a quarta ml. Ou, né, que eu quero passar para litros, né? 58, 10 a terceira. 58 vezes 10 a terceira, que dá 58 litros. 58 litros. Tá? Beleza? Que dá alternativa D de dado. O que dá para perceber claramente, né? Dessas questões que a gente está fazendo? Só questão grande, né? Só questão extensa, com muita conta. Então, mesmo a lei de Hess, que é uma coisa teoricamente fácil, né? É mais trabalhosa. Tudo bem? Vamos fazer mais um? Deixa eu escolher um aqui pra gente. Nossa, como tá passando rápido o tempo, meu, que horror. Vocês estão... Não sei se é impressão minha, cara, mas nossa. Enfim. Aqui. Aqui. Peraí, deixa eu escolher uma outra aqui. Deixa eu olhar para elas primeiro. Ah, tem uma aqui, ó. Essa não é do Enem. Essa aqui não é do Enem. Tá, né? Tá voando o tempo, cara. Que bosta. Quer dizer, não sei se é bosta. Pega a questão 11 aí pra gente fazer. Ela é um pouco diferente. Eu tô apostando numa questão assim para esse ano, tá? Que é uma questão meio que de física barra química. Daqui a pouco a gente vai ver termologia, né? Na sequência aqui. Vamos dar uma lida na questão, então.
mediante aprovação pelo Comitê de Ética da Experimentação Animal, um laboratório realizou um experimento no qual um animal foi colocado em contato com água pura, calor específico, 1 caloria por grau Celsius, contida no interior de um recipiente fechado e isolado termicamente. As massas do animal e da água eram equivalentes a 500 gramas. As temperaturas iniciais do animal e da água eram de 38 e 20 graus Celsius. Ao final do experimento, o animal foi recuperado sem sofrimento ou risco à vida, com a mesma taxa metabólica do início do experimento. Constatou-se que a água atingiu o equilíbrio térmico a 38 graus. O animal utilizado e a quantidade de calorias transferidas pela água para a água foram... Então, são duas coisas, né? Aqui uma questão meio que de biologia, né? O animal, ele foi perdendo calor para a água, mas ele fala que o metabolismo estava com a mesma taxa do início. Que tipo de animal mantém o metabolismo constante? É um animal... Não, essa daqui é do ano passado, eu acho. Eu acho que é do ano passado, se não me engano. Tá? Então, aqui eu tenho galinha, sapo e peixe. Tenho galinha, sapo e peixe. Tá? Você tem que pensar num animal que seja homotermo. Não sei. Eu coloquei? É verdade? Ai, é tanta questão. Não sei. Não sei se coloquei. Não lembro, cara. Lá na lista de vocês, eu não lembro. Eu tenho a sensação de que eu já vi essa questão também, mas não, enfim, não sei. Então, ó, eu tenho que escolher um animal homotermo, certo? Daqui, quem que é homotermo? Só a galinha, né? Peixe é homotermo, gente? Acho que não, né? Não sei, cara. Puta, agora me peguei. Peixe é homotermo? É só mamífero e ave, né? É, só mamífero e ave. O resto é tudo pecilotermo, né? Obrigado, viu? Valeu. Isso. Então, eu já sei que é galinha. Como é que eu vou saber quantas calorias tem? Uai, vamos pensar o seguinte. A galinha... Estranho falar. A galinha, ela vai dar calor para a água. Por isso que a água esquenta. Né? Gente, a água começou a 20 graus Celsius. Ela terminou em 38. Então, a variação de temperatura que a água sofreu foi de 18 graus Celsius. Que macete para a água, né? Que macete para a água. Q igual a massa da água, 500, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura que a água sofreu, 18. Dá 9.000. Que é 9.000. Olha a diferença, né, de questão. Questãozinha legal, né? Envolve dois assuntos. Então, o aluno tem que saber o que é um animal homotermo, pecilotermo e uma conta simples, né? O Enem tinha que aprender com a VUNESP a fazer prova. Tá? Porque olha o tamanho das questões, né? Você vê a diferença de uma questão para outra. Beleza? Tá aí, então, a questão 11. Deixa eu escolher outra para gente aqui. Essa aqui. Dá uma olhada aí na questão 10. Questão 10. É outra que fala sobre combustíveis. Eles têm adoração por isso. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem intensificado-se de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para geração de energia. O quadro traz as entalpias padrão de combustão do metano, do butano
e do octano. São 3 hidrocarbonetos, tá? Ele coloca aqui a massa molar das crianças, coloca quantos quilojoules cada um libera na queima de um mol, né? De um mol, tá? Beleza. E as fórmulas dos caras. Aí ele diz assim: à medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso de energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis fósseis mais eficientes, perdão. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, então metano, gás natural, butano, gás liquefeito de petróleo, e o octano, gasolina. Então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista de quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses combustíveis é. Então, é uma questão que, até para entender a pergunta, é difícil. Professor, o que ele quer que eu calcule? Onde que está o resultado que eu quero calcular? Ele quer que você calcule isso aqui, ó. Qual deles, em ordem crescente, ó, libera calor por mol de CO2 gerado? Ele quer que você coloque os combustíveis em ordem de quanto cada um libera por mol de CO2 gerado. Porque o que acontece, gente? Vê comigo aqui, ó. O combustível de origem fóssil, né? Quando você queima o combustível, tem uma coisa boa que ele faz e uma coisa ruim. Coisa boa, ele libera calor. Coisa ruim, ele libera gás carbônico. Então, a gente pode dizer que o combustível, de uma certa forma, de origem fóssil, ele tem uma relação custo-benefício. Como assim, custo-benefício? Qual é o benefício do combustível? Produzir calor. Qual é o custo dele? Ele polui. Então, qual é a relação custo-benefício de cada combustível? Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar pensando no metano. Gente, o metano, ele tem um carbono, não tem? Então, quando você queimar 1 mol de metano, ele vai liberar, veja comigo, ele vai liberar 890 kJ, mas ele também vai produzir 1 mol de CO2. Então, qual é o preço ambiental do metano? O preço ambiental do metano é 890 kJ para 1 mol de CO2 liberado. Esse é o preço dele. O preço ambiental, né, que eu estou dizendo. Tá bom? Tá. Agora, eu vou olhar para o butano. Presta atenção com o butano agora, hein? Presta atenção para o butano. Vamos queimar 1 mol de butano. Quando eu queimo 1 mol de butano, gente, quanto de calor eu ganho? Eu ganho 2.878. Só que ele produz 4 mols de CO2. Professor, como é que você sabe que é 4 mols? Meu, o cara tem 4 carbonos. Na hora que você vai balancear a equação, se uma molécula tem 4 carbonos e os carbonos vão virar CO2, então ele vai produzir 4 CO2. Então, qual é o preço ambiental do butano? 2.878 para 4 mols. Quanto que dá 2.878 dividido por 4? Vamos ver aqui.
dá 719,5 quilojoules para cada mol liberado. Ou seja, até aqui, quem é melhor do ponto de vista custo-benefício? O metano. A gente pode dizer que o metano é o combustível menos sujo, porque ele libera mais energia com a mesma poluição, tá? Você está padronizando, você está considerando que todo mundo está poluindo do mesmo jeito, por mol. Então, se eu tiver que escolher um combustível para queimar, eu vou queimar o metano, porque ele libera mais energia por uma mesma poluição. E aí eu vou fazer com a gasolina. Gasolina. Bora lá. Quando eu queimo um mol de gasolina, de C8H18, nós vamos ter 5,471 de energia. Só que, como a gasolina tem 8 carbonos, eu vou liberar 8 mols de CO2 para essa energia. Então, vamos ver qual é o custo ambiental da gasolina. 5.471 dividido por 8. Dá 683, aproximadamente. 0,8 quilojoules por mol de CO2 liberado. Então, o combustível que cobra maior preço ambiental para a gente é a gasolina, porque ela libera menos energia, né? Ele quer que a gente organize em ordem crescente. Então, tem que ser gasolina é o que libera menos energia por mol. Depois vem o GLP, que ele pede para considerar o butano, né? E depois vem o metano, que é o gás natural. Talvez vocês já tenham ouvido o professor falar, professor de geografia, até de biologia, talvez, que o metano é mais limpo mesmo que a gasolina. Por causa disso. Ele consegue liberar mais energia para poluir a mesma coisa. Ou, com a mesma energia, ele polui menos. Você pode pensar assim também, tá? Percebem que as questões elas são totalmente contextualizadas? Sendo bem prático, né? Já meio que encerrando aqui a aula, sendo bem prático, galera, termoquímica, toma cuidado no Enem. Por quê? Porque a questão vai ser trabalhosa. Provavelmente. Então, óbvio, você vai ler a questão, começou a perceber que tem essas comparações, vou dar uma dica. Pula a questão. Deixa para depois. Porque olha o tamanho da questão. Eu te pergunto, será que o tempo que você demora fazendo essa questão, você consegue fazer quantas? Né? A gente demorou, imagina você na hora da prova para ler, entender, organizar o raciocínio. Isso aqui é questão para 10 minutos. No dia da prova, isso é questão para 10 minutos. Você não pode perder tanto tempo numa questão na prova. Tá? Principalmente vamos dizer assim, na primeira metade da prova, né, nos primeiros 60% de tempo da prova, você não pode perder mais que 3, 4 minutos para fazer uma questão. Essa questão, você tem que jogar ela lá para frente. Ah, mas eu sei fazer, Dan. Tudo bem. Eu sei que você sabe fazer. Você pode até saber fazer. Mas o tempo que você vai perder fazendo, você pode fazer 2 ou 3 ou 4 questões. Uma questão de biologia, que é uma questão mais rápida, às vezes uma questão de química, a própria prova de matemática, que obviamente é uma prova muito extensa, né? Mas tem questões fáceis, né? Tem lá umas 10, 12 questões que são realmente mais fáceis, tá? Então, assim, eu fico mentalizando muito para vocês, gente, que vocês tenham discernimento na prova. Discernimento. O que vai diferenciar o teu desempenho vai ser o discernimento. Então, esse tipo de questão deixa para o final. Larga a mão. Percebeu que a questão é muito foda? Larga a mão, tá? Tudo bem? Tranquilo? Belezinha? Vão pra cantina? Tem brotinho? Vão pra cantina? Daqui a pouco a gente volta então, tá, gente?